Então, Mateus 5, verso 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, essa bem-aventurança, ela é uma forma resumida do Salmo 37, verso 11. Salmo 37 contém essa expressão: os mansos herdarão a terra. Aparece nos dois livros, tanto nos Salmos quanto no livro de Mateus. Jesus, ele não falou de uma mansidão natural. Essa aqui não é uma mansidão comum. Jesus está falando para os seus filhos, Jesus está falando para os seus discípulos, porque senão Jesus, eu já falei isso nos estudos passados, Jesus estaria exaltando qualidade ímpia, a qualidade dos ímpios. Ele está falando de uma mansidão especial, que é algo que só os seus filhos possuem. A primeira bem-aventurança que nós vimos: bem-aventurado os humildes de espírito, aqueles que choram aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que reconhecem que não têm os recursos para a salvação em si mesmos, eles dependem da graça de Deus. Depois nós vimos bem-aventurados os que choram, aqueles que choram a sua miséria humana, a sua pecaminosidade, a sua luta contra o pecado. E agora nós chegamos a esse ponto. Então Jesus não está de maneira nenhuma exaltando nenhum ímpio, e não está fazendo aqui referência a nenhuma qualidade que qualquer ímpio tenha. Ele está falando para os seus discípulos. Ele está dizendo: bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Essa é uma prova que Jesus não está falando com o ímpio, porque se ele estivesse falando com o ímpio herdaria a terra por ser manso, a promessa seria cumprida. Então, ser manso não é apresentar modéstia. Às vezes a gente tem mania de mostrar uma determinada modéstia, Ou ser manso não significa aqui ficar calado diante das agressões da vida, alguém sem reação nenhuma. Não significa aceitar humilhações sem reagir e deixar por isso mesmo, tá? Não é esse o sentido. A mansidão descrita por Jesus diz respeito à vida com Deus. Então, quando Jesus está falando para os seus discípulos, essa mansidão não diz respeito para mim só, para com os outros. Em primeiro lugar, diz que essa mansidão é daqui para cima, é daquilo que eu tenho para com Deus. Então diz respeito à minha vida com Deus. Manso é aquele que reconhece a soberania de Deus e aceitar os decretos divinos sem questionar. Irmãos, esse é um problema muito sério para a vida da igreja nos nossos dias. Dificilmente o crente aceita a palavra de Deus. Eu vou repetir, porque isso é triste. Dificilmente o crente aceita a palavra de Deus, principalmente quando a palavra de Deus vai contra os seus conceitos, vai contra aquilo que ele crê, vai contra as suas ideias. E para aceitar essa soberania de Deus, e uma das coisas que talvez os crentes não entendam, é que quando eu leio esta palavra, eu preciso entender que é Deus que está falando comigo. Muitos de nós têm mania de tratar isso aqui como um livro comum, como um livro qualquer, e não é. Isso aqui é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Por que eu tenho cuidado em determinadas situações e não deixar Bíblias por aqui pelos bancos, ou deixar espalhadas para que criança pegue, para que rasgue, para que jogue no chão? A gente precisa ter um mínimo de respeito com isso, tá? Ainda que os inspirados sejam os originais, mas esse texto é protegido, chegou até nós, é desejo de Deus para as nossas vidas. Então, é Deus falando conosco. Então, manso é aquele que reconhece a soberania de Deus, é aquele que entende para que ele veio, o que ele veio fazer nesse mundo, que papel ele está aqui para desempenhar, e ele aceita isso sem reclamar. Vocês lembram? O grande exemplo de Jó: Senhor Deus, Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, O apóstolo Paulo, as pessoas dizem: Paulo não vai para Jerusalém. Ele diz: olha, é isso que o Espírito me diz por onde eu passo, que se eu for para Jerusalém, eu vou morrer, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Então, era um homem contente, era um homem que sabia do que ia passar, mas por ser manso, ele aceitava esse decreto de Deus sobre a sua vida. Então, por que o manso aceita todas as coisas sem reclamar? E por que o manso aceita as coisas sem se entristecer, sem se revoltar contra Deus? Porque o manso sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem.
A gente precisa entender isso. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Às vezes o ensinamento não é do jeito, da forma que eu quero, mas se tem um ensinamento aqui é para o meu bem. Eu preciso entender isso, que Deus sempre tem o melhor para a minha e para a sua vida. Ele sabe todas as coisas, Ele sempre tem o melhor para nós, ainda que eu não entenda como sendo o melhor para a minha vida, mas Deus sabe o que realmente faz. Uma interpretação errada desta bem-aventurança vai nos levar a questionar a Deus, a sua palavra e a sua vontade. Então, quando nós não entendemos, quando nós não interpretamos de forma errada, quando nós colocamos o nosso ego na frente desse ensinamento, nós podemos até questionar a Deus por questões que passamos, por adversidades na vida. Mas os mansos, eles devem pregar, eles devem falar da palavra de Deus e se calar diante dos seus decretos. E olhem que existem decretos amargos. A Bíblia não nega em nenhum momento que há decreto amargo. O Jó, no capítulo 13, no verso 26, ele faz essa pergunta para Deus: por que decretas a mim coisas amargas? Tem coisas que são amargas, tem coisas que são difíceis de enfrentar, tem coisas que são mais difíceis de vencer, tem coisas que de fato é difícil aceitar, mas o manso de espírito ele aceita, sem blasfemar. Alegres e felizes, então, bem-aventurado, né? Significa aqui o que? Alegres e felizes. Então, felizes são aqueles que aceitam a vontade soberana de Deus em suas vidas. Esse é o tipo de mansidão que herdará a terra. A terra a ser herdada vem do hebraico Haaretz, que significa a terra de Israel, ou a terra em que viveremos. Então, essa terra a qual Jesus está fazendo referência aqui, aplicando para a vida da igreja, é a Nova Jerusalém. Os mansos herdarão a Nova Jerusalém. São os mansos que vão adentrar lá para viverem para sempre com o Senhor e com os santos. Jesus disse que os mansos então herdarão essa nova terra, essa nova criação. Então Jesus tem em mente o novo céu, Jesus tem em mente uma nova terra onde os salvos habitarão nela. Como já vimos, os mansos então aceitam naturalmente a vontade e os decretos de Deus. Quando Jesus faz essa citação, ele tem em mente a palavra anav. Anav vem de alguém que reconhece que é criatura e não é criador. Ele reconhece que a criatura está abaixo do Criador. Ele reconhece que o Criador tem direito de todas as coisas. O Salmo 37, ele nos ajuda a entender melhor o que Jesus disse. Jesus disse assim para nós, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, o Salmo 37 vai dizer assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentados. Então, aqui aumenta a expressão. Depois, Salmo 37, verso 11, o mesmo Salmo: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, quando Jesus cita para os seus discípulos essa expressão, bem-aventurados os mansos, ele tem em mente o Antigo Testamento. Está trazendo um texto do Antigo Testamento, o ensino do Antigo Testamento para os seus discípulos. Ainda o verso 22 do Salmo 37 diz assim: porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Então note, o ser humano não tem nele os recursos para habitar na nova terra. Isso é prerrogativa divina. Aqueles aos quais Deus abençoa, que tipo de bênção ele está falando aqui? A bênção da escolha, a bênção da eleição, a bênção da graça, a bênção do perdão, a bênção da inclusão no corpo de Cristo. Lembra, Jesus disse: eu sou a videira e vocês os ramos. Quem enxertou esse ramo? Foi o próprio Deus. No verso 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Ainda o Salmo 37, verso 34: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Então o Salmo 37 mostra os mansos herdando essa terra como uma graça, como uma dádiva, fruto da bondade e da misericórdia do Senhor. E aí ele tem algumas expressões aqui para nós aprendermos no Salmo 37. Quem é que vai herdar essa terra? Além de ser manso,
Qual é a característica da mansidão aqui? Primeiro, os que confiam no Senhor e fazem o bem. Os que confiam no Senhor e fazem o bem. Segundo, os que se deleitam na paz. Que paz é essa? Não é a ausência de guerra. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Então essa paz é com Deus, mediante o perdão, da graça de Cristo. Os mansos, eles se deleitam por terem sido perdoados, por terem sido amados, por terem sido escolhidos, por terem sido regenerados, por terem sido lavados pelo sangue do Cordeiro. E depois ele diz: os abençoados por Deus receberão a bênção de Abraão por meio de Jesus Cristo. Então, esses justos, eles praticam a justiça aqui, que Davi está exaltando. Então, os que confiam no Senhor, se esperam nele e depositam nele as suas esperanças e dirigem as suas vozes em orações e súplicas, fazem isso para aquele que pode salvar. Então só o seu povo é quem faz isso. Só o seu povo é quem confia de fato no Senhor. Só o povo de Deus é quem espera nele. Só o povo de Deus é quem deposita todas as esperanças nele. Só o povo de Deus é que dirige as suas vozes em louvor, em adoração a ele. Então estes são os que Jesus está fazendo essa referência. Também os mansos, eles não só se deleitam na paz, como eles não incentivam a violência, eles não incentivam a tolerância, eles não incentivam a vingança. São mansos porque aprenderam a colocar nas mãos de Deus, para que Deus faça justiça por eles. Então, felizes são os mansos, porque eles serão abençoados por Deus. Os mansos, eles estão em Cristo, e por isso abençoam e não amaldiçoam. Felizes são os mansos, pois andam na prática da justiça e no caminho da retidão. Salomão vai dizer para nós assim: olha, observa o caminho do ímpio, que dizia dele. O salmista vai dizer para nós, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na palavra do Senhor. Mais uma vez, a palavra que faz diferença, a palavra que é eficaz, a palavra que vem para a minha vida, a palavra a qual eu devo obedecer, a palavra a qual eu devo me submeter. Então, felizes são os mansos que andam na prática da justiça. As suas obras são justas e eles são justificados por causa do sangue do Cordeiro. Bem-aventurados são os mansos, porque guardam o caminho do Senhor. Guardar na Bíblia significa obedecer. Aprenda isso. Guardar na Bíblia significa obedecer. Esse pensamento de Cristo está chamando a atenção dos discípulos para que eles sejam obedientes. E olhem que Jesus está preparando um grupo que enfrentaria a morte de frente. Então sejam obedientes, sejam fiéis até a morte, sejam convictos do ministério que receberam do Senhor, sejam submissos àquilo que Deus decretou para a vida de vocês, porque guardar significa obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, os obedece, este é o que me ama, disse Jesus. Ele não está falando da lei, ele está falando daquilo que ele ordenou. E por último, os mansos obedecem porque são amigos de Deus. Eles herdarão e possuirão o reino de Deus para todo o sempre. Que Deus nos abençoe.